Augusto novamente. Hoje vamos fazer a tier list da Série C. A gente já fez a tier list da Série B, você pode conferir aqui no nosso canal, e hoje teremos aí nossa prateleira da Série C. Lembrando que a Série C publicou já o guia da Série C 2025. Nós temos a versão gratuita e a versão completa com histórico, rankings, jogos inéditos da edição. Então confere lá para você acompanhar mais sobre a Série C 2025. Mais uma vez, a revista Série Z fazendo aí esse especial. Bom, na nossa tier list de hoje, temos 5 prateleiras: favorito, luta pelo G8, surpresa, no caso, uma surpresa positiva, nem lá nem cá, ou seja, não se classifica e nem luta contra o rebaixamento. E o quinto, né, luta contra a queda. Teremos 20 clubes, né, um turno disputado na primeira fase, logo depois teremos os dois quadrangulares que definem o acesso, aí sim, ida e volta, e os dois melhores fazem a final da competição. Vamos começar com o CSA. O CSA que fez uma campanha aqui novamente no Campeonato Alagoano, e é aquela velha história, né? Um time como o CSA, alguns times, né? Quando não chegam na final, já gera uma crise. No caso do CSA, novamente foi isso, né? Não conseguiu chegar à decisão, ficou na semifinal, conseguiu até a vaga na Copa do Brasil pela repescagem, né? Que teve como campeão da Copa Alagoas, mas não vem também tão bem assim, né? O elenco também não chama tanta atenção, apesar de ter o Thiago Marques, que novamente continua esse um dos destaques da equipe. Para agora, eu coloco também como nem lá nem cá, né? É um time que tem que olhar para baixo sim, tem que se preocupar com isso, porque não vem tão bem. O Floresta, novamente, não tem como colocá-lo na luta contra a queda, né? Em todas as edições que participou, lutou contra o rebaixamento. Esse ano fez uma campanha muito abaixo do Cearense, foi para o quadrangular do rebaixamento, não conseguiu então fazer uma boa campanha, e novamente não inspira confiança, né? O Murator fez alguns reforços, né? Chegou o Dalton, por exemplo, um goleiro bem experiente em Série C, mas assim mesmo, voltou o Lesson Júnior, treinador, que subiu o time para a Série C, mas assim mesmo coloco o Floresta na luta contra a queda. O Anápolis é um time interessante, né? Porque foi finalista do Goiano, ou seja, fez uma campanha surpreendente, não se esperava que fosse tão bem, reformulou o elenco que conseguiu acesso ano passado, mas agora vai sofrer com um desmanche, né? O Marcão saiu para o Cascavel, o Marcão não era tanto uma opção assim, digamos, do, da equipe, da comissão técnica, mas o Ariel, esse sim era bem importante, acabou saindo. Por esse risco, né, que tem de desmanche, eu vou colocar como luta contra a queda. Até mesmo se não tivesse perdido tantos jogadores, eu ficaria na dúvida ainda, mas poderia ser uma surpresa, mas pelo que pode acontecer com a equipe, né, esse desmanche, eu coloco ali no luta contra a queda nesse momento. O Tombense foi muito bem no Campeonato Mineiro, chegou até a semifinal, tirou, né, digamos, entre aspas, o Atlético da segunda fase, que era favorito, digamos, a chegar, né, assim, tinha essa obrigação, digamos, de chegar até a semifinal, porque está na Série B. O Tombense novamente montou um time competitivo, um time bom. Vou colocar como luta pelo G8. Porém, ano passado o Tombense também lutaria pelo G8 e não foi bem, né? Porém, não nem lá nem cá, mas eu coloco ali também no luta pelo G8. Assim como eu coloco o Botafogo da Paraíba. Também luta pelo G8. É um time aí que agora parece que a SAF vai comandar de fato o futebol da equipe. Chegou, né, entre aspas, o Antônio Carlos Zago, ainda não chegou de fato, literalmente, né, em João Pessoa, mas ele vai assumir. Tem o Henrique Dourado, tem um time bem competitivo. Ainda me preocupa essa característica do Botafogo de um elenco muito envelhecido, que pode ser que não aguente tanto tranco lá no final. Tanto que chegou o Camilo agora, que tecnicamente é muito bom, mas ele tem 39 anos, não vinha jogando tão regularmente assim do Figueirense, e agora chega no Belo para tentar essa obsessão, né? Dois times aqui têm essa obsessão de subir para a Série B, né? Pelo tempo que estão na Série C. O Maringá, vice-campeão paranaense, subiu a Série D no ano passado para essa Série C, já era colocado como favorito, digamos, que é um time que poderia ir
bater na Série C, já ir para a Série B. E eu também aposto nisso, apesar do desmanche que pode ter na equipe também. Né? O Rodrigo, volante, acho que o principal jogador da equipe, pode ir para o Fortaleza, né? Tem outros clubes interessados, assim como o Moraes, que interessa a 5 clubes: Bragantino, Ceará, Atlético Paranaense, Vasco, são vários clubes aí que estão interessados neles. Mas assim mesmo eu coloco o Maringá como favorito. Acho que tem boas peças de reposição para contratar também. A questão principal do Maringá para mim é resolver a questão do gol. Né? Nenhum dos goleiros passou confiança assim. O Rafael Willian teve até uma boa partida, que em uma das partidas que eu cobri aqui na cidade, mas assim mesmo ainda não passa confiança. Né? O Davidson não vem tão bem, teve a polêmica do pênalti, né, da disputa de pênalti com o Operário na final, né, que teve a troca de goleiros, no finalzinho o Davidson saiu, o João Gabriel assumiu a posição, ele se adiantou em quase todas as cobranças e agora tem essa questão aí, né, se o Maringá realmente vai investir em algum goleiro, se é que o Davidson também continua, né, já que ele revelou que não sabia da decisão de troca de goleiros para a disputa de pênaltis contra o Operário. Então isso também gerou uma crise pequena, digamos, ali no clube. Então tem essa indefinição também. O Londrina eu também coloco como favorito. O Guilherme Belintani assumiu a SAF no ano passado, organizou um pouco a casa ali, né, para se manter na Série C, não tinha uma expectativa tão grande. Chegou na segunda fase, até teve chance de subir, mas permaneceu, né, não conseguiu. Esse ano postou um time muito jovem, isso é uma característica muito boa da equipe. São 5 ou 6 jogadores apenas com 26 anos ou mais, né, entre eles o Wallace, zagueiro que passou pelo Flamengo, é um deles. Contratou o Edson Garius, também experiente atacante, né, para ser o centroavante. Mas tem o Pablo Juan, que vem sendo destaque, um dos destaques. Tem o Alisson, volante, que poderia estar numa Série B, mas o Londrina conseguiu chegar nele e contratá-lo. Então, não deve sofrer também um desmanche também, isso é um ponto positivo. Foi sempre finalista do Campeonato Paranaense e agora vai ter essa chance aí na Série C de subir. O Náutico, eu vou colocar como luta pelo J8 também. Apesar de não ter feito uma boa campanha no Pernambucano, ficou fora até a semifinal, mas tem elenco para isso, né? Não terá o Paulo Sérgio no começo da disputa, né? É um fator preocupante, porque é um cara muito importante para o ataque. Deve ter o Bruno Menzenga no lugar dele, também é experiente, faz gols. Mas coloco também na luta pelo G8 aí, junto com o Caxias. Caxias ano passado, para mim, era um dos favoritos a subir, mesmo da Série D, mas acabou que lutou contra a queda, né? Teve o fator também das enchentes no Rio Grande do Sul, mas mesmo assim foi decepcionante a campanha, né? Porque era um time que lutaria pelo acesso à nossa visão e ficou pelo caminho. Esse ano, novamente, fez o bom gaúcho, né? Isso é um fator legal e uma tendência do Caxias dos últimos anos. Tem um elenco forte, também vai lutar pelo G8, lutar pelo acesso sim. Então eu também coloco nessa faixa aí. O Brusque, eu vou nem lá nem cá, né? O Brusque não conseguiu ter uma consistência na Série B que se esperava. Quando o Brusque subiu pela primeira vez, se esperava que faria anos, né? Teria um período muito grande de disputas na Série B. Teve apenas 2, caiu, voltou, mas já caiu novamente. Então é um ponto aí que o Brusque precisa melhorar de fato. E o time esse ano também não inspira uma confiança tão grande. Não acho que luta para cair, assim, acho que a campanha vai ser tranquila, mas não vejo ainda como luta pelo G8. Então é um ponto aí para se esperar como é que vai ser, mas por enquanto é nem lá nem cá. O Ipiranga, o Ipiranga não é uma surpresa, né? Porque é um time que faz boas campanhas, mas eu vou colocar nessa faixa como uma surpresa positiva. É um time que ficou abaixo da dupla Grenal no Campeonato Gaúcho, do Juventude e do Caxias, né? Caxias rival de divisão. Então poderia ter essa luta com o Caxias pela semifinal, mas foi quinto colocado e venceu a Copa, né, dos times que ficaram fora da semifinal, garantiu vaga na Copa do Brasil, e isso é um fator bem importante, né? Dinheiro garantido para a equipe, e eu vou colocar como surpresa porque eu não consigo ver nem lá nem cá, nem luta pelo G8, mas ele tá ali no meio, mas é um time que tem muito potencial, assim.
Perdeu alguns jogadores, isso também é um ponto preocupante, mas tem um elenco legal. Felipe Marques, Jean-Pierre, que parece recomeçar a ganhar o futebol, a recuperar o futebol que ele apresentou no Grêmio. Claro que ainda está muito longe, mas caso ele consiga jogar um pouco do que jogou no Grêmio, vai ajudar bastante o Ipiranga. Contratou um Marlon, um experiente, para chegar também ao ataque. Perdeu o Emerson Galego, né, que foi o grande artilheiro da equipe, responsável por metade dos gols do time no Gaúcho. E essa é a preocupação. Então eu vou colocar ali como surpresa que para mim pode surpreender sim, mesmo sendo uma equipe que frequentemente está na Série C. Pelo investimento, pelo elenco que tem, pela boa campanha que fez o Paulistão, apesar de não conseguir a classificação, né, o regulamento acabou permitia isso, né, a Ponte Preta teve a quarta melhor campanha geral da primeira fase, mas o São Bernardo e o Palmeiras fizeram campanhas melhores, né, e acabou que ficou fora. A Ponte Preta tem a maior folha salarial da Série C, é um time que vem numa reestruturação que precisava, é um time que batia, parecia que uma hora ia cair e acabou caindo no ano passado, mas para mim é o grande favorito, inclusive, da Série C 2025. É um time que vai lutar por coisas boas, desde que comprove o elenco e o desempenho que vem tendo nesse ano. O rival da Ponte Preta eu coloco na luta pelo G8. Também foi bem no Paulistão, dentro do que era possível. Não teve uma campanha tão boa como a Ponte Preta, mas lutou pela classificação num grupo que tinha Santos, Red Bull Bragantino, dois times de Série A. Aposta num elenco muito jovem, mas que deu certo. Teve a perda do João Marcelo para o Atlético Mineiro, porém ainda tem força para brigar pelo G8 sim, então coloco também ali na segunda prateleira. O Ituano, o Ituano é um caso complicado, assim, porque é um time que decepcionou na Série 2, porque se esperava o acesso, perdeu a semifinal para o Capivariano, e o Ituano fez uma seleção, digamos, da Série 2 para a Série C, né? Contratou jogadores do Capivariano e do Primavera, finalistas da competição, inclusive o Vinícius Popó, que é artilheiro ídolo do Capivariano, jogará no Ituano, mas por enquanto luta contra a queda, também não aspira a confiança, um time que vem da Série B no ano passado, mas eu coloco ali embaixo. Outro favorito para mim, São Bernardo. É a terceira temporada do São Bernardo na Série C, e a terceira vez que a gente aposta um favorito para subir, né? Inclusive em 2023 era para mim favoritaço a subir. Teve uma primeira fase muito boa até certo ponto, depois uma queda muito grande. Não conseguiu recuperar o futebol. Passou de fase até, mas não conseguiu recuperar aquele desempenho. No ano passado foi mais aquém, mas conseguiu chegar na segunda fase, também tranquilamente, mas também vacilou aí no quadrangular semifinal. Né? Então é um ponto para a equipe recuperar, para a equipe se preocupar, porque de fato tem elenco, tem estrutura, tem flora salarial muito forte, pro padrão da Série C. Então eu também coloco como favorito nessa disputa. Confiança, luta pelo G8. O Confiança foi campeão estadual, né? Venceu lá no Sergipe, venceu o Itabaiana, inclusive. Mas eu coloco o Confiança na luta pelo G8 pelo que fez fora também do Sergipe. Né? Quase eliminou o Ceará na Copa do Brasil e faz uma campanha muito boa na Copa do Nordeste. Então é um ponto que prevalece para mim aí nessa análise do Confiança. O Retrô também para mim deve ser a surpresa. O Retrô agora que está começando a jogar melhor, porém também vai ter a troca de comando, né? O Milton Mendes vai assumir a equipe na Série C. O time foi vice-campeão estadual novamente, não conseguiu reverter, digamos, a vantagem do esporte, mas os pênaltis perdeu o título novamente. Né? Isso é um ponto que ainda fica amargo para a equipe. Então eu coloco também como surpresa por essa melhora agora, né? Mas tem essa questão do Milton Mendes. Tem elenco para melhora, tem elenco para chegar no G8. Era um time também acotado junto com o Maringá como grandes forças para já entrar na Série C, lutando pela Série B. Eu vejo o Maringá agora numa posição acima, mas o Retrô vem logo abaixo nessa luta, sim,
pela, pelas vagas do G8 e também a Série B, caso consiga, né? Itabaiana, para mim, luta contra a queda. Acho que a torcida do Itabaiana não vai gostar muito da análise que eu vou fazer, mas é um time que foi testado apenas no estadual. Então eu tenho essas dúvidas ainda sobre como é que vai ser fora, né? O Itabaiana não disputou a Copa do Nordeste e nem a Copa do Brasil. Então tem esse ponto que joga contra para mim na análise desse clube, né? Figueirense e ABC eu vou colocar nem lá nem cá, mas são dois clubes que precisam se preocupar muito com a parte de baixo da tabela. O Figueirense até teve momentos bons na competição, no Catarinense, venceu o Avaí, um clássico fora de casa. Isso é um fator que emocionalmente ajuda a equipe, mas ainda não tem aquela demonstração. Né? Um time que parece sempre estar está numa eterna briga contra a falência, né, digamos, e ainda não se recuperou. E o ABC foi vice-campeão estadual, mas perdeu para o Olaria na Copa do Brasil. A Copa do Nordeste foi eliminada na pré-Copa do Nordeste, isso também atrapalhou bastante. Não é um time que passa muita confiança para a torcida e acaba que eu também coloco ali no nem lá nem cá. Eu queria até colocar um quinto time no luta contra a queda. Acho que o quinto time ali luta pelo G8, mas é aquilo, né? Do nono ao 16º é o nem lá nem cá. Então, um time que vai ser 11º, décimo lugar, estará lutando pelo G8 também. Então, acaba que fica essa briga aí. A Série C, né, tem ali times, não tem um favoritaço, apesar de colocar a ponte assim um pouquinho das equipes ali que estão na primeira prateleira. O favorito, por enquanto, é mais pela classificação do G8, assim, é uma coisa que a gente acredita que vai acontecer enquanto as outras equipes vão lutar por essa vaga. Então, fechamos assim nossa tier list da Série C. Vamos ver se eu analisei bem, se as coisas baterão de umas zonas de campeonato. Mas é isso. Para quem quer saber, né, sobre a tier list da Série D, eu vou fazer também essa lista, mas vou fazer na companhia de dois amigos meus, Marcos Barcelos e o Elson Silva. Isso vai ser feito no quarta categoria, podcast que eu participo também. Então, se inscreve no canal lá no quarta categoria, que também passa no nosso futebol. Então lá você vai poder conferir as minhas opiniões sobre a Série D. Então lá a gente vai também fazer essa lista, mas aqui na Série Z ficaremos com a Série B e a Série C. E é isso, pessoal. Até mais.